Eurodólar em dia de Banco Central Europeu. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Ontem tivemos a Reserva Federal dos Estados Unidos, tal como esperado, cortou 25 pontos base na reunião de ontem, levou os preços, a sua taxa de juros para o intervalo 3,75 a 4, terminou o quantitative tightening, as treasuries vão deixar de ser renovadas e os títulos hipotecários que forem vencendo vão sendo substituídos por bilhetes do Tesouro, portanto dívida de muito curto prazo que aumenta a liquidez do próprio mercado e do próprio da Reserva Federal, caso seja necessária, e isto daria, digamos, logo aqui assim algum impacto no mercado. No entanto, o maior impacto no mercado acabou por causar foi, de facto, uma volta mais hawkish. Quem é que iria, de facto, imaginar que Jerome Powell voltasse novamente com uma volta aqui mais agressiva, dizendo que o corte de dezembro, que o mercado estava à espera, estava longe de estar garantido, apontando para divergências grandes dentro do próprio FOMC. Este corte de 25 pontos base acabou por ter dois votos contra, claro que nós já sabemos, Stephen Miron, que preferia ter um corte de 50 pontos base. Por outro lado, Schmidt, o seu voto foi para que não houvesse qualquer alteração de taxas, qualquer corte de taxas. Isto, segundo Jerome Powell, e as próximas minutas vão demonstrar isso, que há uma divisão muito grande entre os próprios membros do FOMC relativamente ao futuro dos movimentos da Fed. Ora, isso acabou por levar, como vemos por aqui, logo de imediato, aqui uma forte queda no euro-dólar, a ganhos do dólar, ganhos esses que entretanto foram recuperados, mas já lá vamos. O mercado que estava, isto é as probabilidades do FedWatch Tool neste momento, que estão aqui à volta dos 70%, temos que ver que para o próximo corte de taxas de juros em dezembro, portanto 30 para a manutenção, quando antes da reunião isto se encontrava quase a 100%, a bem mais de 90%. Portanto, isto de imediato obviamente deu aqui sim fortes ganhos ao dólar. Ainda assim, mesmo apesar de tudo isto e de toda esta, digamos, um dólar com uma taxa de juros mais baixa, mas por outro lado com esta alteração hawkish por parte do FOMC, por parte de Jerome Powell, acabou por ter estes movimentos erráticos aqui durante o dia, mas ainda assim a volatilidade continua relativamente curta. Se não vejamos aqui no próprio gráfico semanal, temos aqui a vela desta semana, a continuação da vela desta semana, em que continua bem mais abaixo em termos de volatilidade do que as semanas anteriores, com o preço esta semana a continuar mantido entre 1,1669 e 1,1577. Ora, isso, por aqui vemos que mesmo numa situação destas, continua bastante contido o preço. Hoje, pois vamos ter daqui a pouco os números do PIB europeu. Para já, o que já tivemos, vimos como Espanha ligeiramente acima, a Alemanha em torno do esperado, ou seja, uma estagnação, e Itália também ligeiramente abaixo daquilo que era esperado. Portanto, admito que o PIB europeu vá se manter como esperado nos 0,1%. A inflação, tivemos inflação em Espanha ligeiramente acima do esperado. Vamos esperar hoje também pela Alemanha, à volta da hora do almoço, à volta de 1h30, vamos ter os números finais alemães relativamente à inflação, poderão aqui ter também alguma influência. Para já, o que eu acredito é que vamos manter aqui assim
que não vai haver um grande impacto hoje, a não ser que haja, de facto, daqui a aproximadamente meia hora, os tais números do PIB possam sair muito fora daquilo que se está à espera. De outra forma, eu acredito que vamos manter isto pelo seguinte, com a viragem hawkish do dólar de Jerome Powell, o dólar deveria ter, a meu ver, avançado bem mais do que estes 1,1577 que acabou por fazer. E, portanto, a meu ver, poderíamos ter aqui assim mais ganhos do dólar, o que não aconteceu, ou seja, o mercado continua ainda a não acreditar muito no dólar. Aliás, vemos também isso aqui assim no DXY, que vimos que este forte movimento até aqui aos 99, mas ficou aqui parado nestes níveis e não mais do que isso. Por outro lado, hoje também vamos ter, portanto, o tal Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu eu acho que é uma não reunião, ou seja, não se espera nada de especial da reunião. Christine Lagarde provavelmente vai manter a mesma narrativa, que o Banco Central Europeu está num bom sítio, os dados que foram saindo têm vindo em linha com o esperado pelo próprio Banco Central Europeu, portanto não tem havido grandes discussões entre a ala mais dovish e a ala mais hawkish, o que indica que estamos todos, digamos, na mesma página, ou seja, tudo provavelmente a manter expectativas de que a taxa de juros do euro se vai manter assim durante mais algum tempo. Ora, isto dá a probabilidade de continuarmos aqui com uma volatilidade relativamente baixa. O que é que eu acho no meio disto tudo? Que de facto a probabilidade de ver, aquela probabilidade que aquilo que eu apontava para ganhos mais rápidos no euro-dólar, acabem por provavelmente acalmar para já, pelo menos enquanto não houver algo mais definido, ou talvez quando abrir a paralisação governamental norte-americana, em que poderão haver mais dados e dados negativos, dados menos bons, por assim dizer, à economia norte-americana, que possa voltar a dar alguma vontade, algum ímpeto aos mercados para começar a vender mais dólar novamente e, portanto, a levar o euro-dólar em alta. Por outro lado, também não estou a ver o mercado a comprar muitos dólares, pelo que se vê aqui, depois do que aconteceu ontem, o mercado manteve-se praticamente na mesma, tivemos uma primeira reação, obviamente, mas que está a ser, de facto, recuperado de imediato. Bom, vamos então agora aqui para os gráficos. Aqui no semanal já vimos o que tínhamos a ver, falta de volatilidade. No diário continuamos aqui a ver o preço abaixo das médias móveis 21, 55 e da nuvem de Ishimoku. Os indicadores de momento continuam a dar algo como uma continuidade desta falta de volatilidade, por assim dizer, e a consolidação destes níveis. No gráfico a 4 horas, exatamente a mesma coisa, ou seja, temos aqui uma área bem mais alargada, em que continuamos aqui com os tais 1,1542, 1,1543, estes mínimos que nós já tínhamos aqui marcado. Depois disso, temos antes aqui os 1,1580, 1,16, que tem servido como um primeiro suporte, antes deste suporte aqui eu acho, e provavelmente é isso que vai continuar a acontecer. Por outro lado, portanto, tivemos esta área que vamos aqui até aos 1,1750 aproximadamente, mas temos uma área bem mais apertada, digamos, que está aqui entre os tais 1,1630 e os tais 1,1580. 1,1580, 1,1630 é uma área que está a continuar a ser bastante populada em termos de preço e tudo indica que provavelmente isso acontece. A média móvel 21 e 55 mantém-se aqui praticamente juntas, em torno de 1,1635, à volta disso. A média móvel 200 aqui a fazer a resistência um pouco mais acima, aqui nos 1,1680 aproximadamente. Ora, ou seja, quando olhamos para os indicadores de momento, uma vez mais,
continuamos a ter aqui assim a probabilidade de continuarmos com este movimento de consolidação. Quando olhamos para o gráfico a 1 hora, pouco difere. Vemos aqui assim, aqui o MACD dá-nos até a sensação de podermos continuar com esta tendência descendente, mas o RSI mantém-se aqui bastante flat, ou seja, a continuar para já, pelo menos estas próximas horas, a manter este movimento. O quebrar deste suporte está aqui entre 1,16 e 1,1610. Portanto, aqui à volta dos 1,16, eu diria mesmo 1,1595, 1,1605, o quebrar disto vai voltar a pôr o mercado a um teste, este 1,1577, o mínimo de ontem, e o quebrar disto, os tais 1,1542 que tínhamos falado atrás. A mim parece-me que hoje estou bastante mais inclinado para que isso suceda, ou seja, para que haja um teste a novos mínimos desta semana, portanto, a um teste eventualmente aqui nos 1,1542, à volta de 1,1540, 1,1545. Já o ultrapassar destes 1,1645, poderemos ver novamente aqui o teste a estes máximos à volta dos tais 1,1670, 1,1680, que estão exatamente por aqui, e o quebrar deste 1,1670, 1,1680, então novamente os tais 1,1730, os tais máximos das últimas semanas que já tínhamos verificado anteriormente. Como sempre, isto é apenas a minha opinião, é apenas a forma que eu vejo os mercados, é a forma como eu interpreto os gráficos. Não é mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento, mas continuo hoje a acreditar que o euro-dólar hoje poderá vir um pouco mais abaixo. E com o Banco Central Europeu a não ter grande importância, digamos, grande impacto, acredito muito mais no impacto nos dados do PIB e dos dados da inflação na zona euro. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos bons negócios para hoje, um resto de um bom dia, e eu para mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!